Pessoal, essa é a verdade. Eu fui excluída da igreja. Eu não saí por vontade própria, não abandonei minha fé, nada disso, né? Mas devido a algumas diretrizes, né, aplicadas à época em que eu congregava, eu fui exposta a essa situação. E eu vim compartilhar com vocês o início da toda a história até chegar aqui aos dias de hoje. Eu me chamo Amanda, esse é o canal Crente Novamente, onde eu venho compartilhar minhas experiências, meu aprendizado, o meu retorno aos caminhos do Senhor, depois de 30 anos, como eu já comentei com vocês. Caso alguém não tenha visto, né, muita gente ainda não sabe dessa história, né, que estou começando a desenvolver os vídeos agora. Eu vou deixar ou na descrição desse vídeo ou em algum lugarzinho na tela para que vocês possam clicar e assistir o vídeo inaugural, onde eu explico, tá, com a proposta, qual vai ser a pegada do canal, tá bem? Bom, eu especulo que esse processo de exclusão e de, né, disciplina, assim, digamos, porque na época não me foi explicado, tá? Então eu estou tendo que deduzir. Fui buscar na Bíblia algo que pudesse me explicar isso, porque à época ninguém, né, simplesmente me colocaram no processo, né, de me apresentar num auditório, na igreja matriz da denominação que eu frequentava e diante dos pastores de todas as congregações. Né? A percepção é essa, que você está diante de um tribunal de júri. O meu grande pecado da época, eu tinha 14 anos, né? Era uma menina começando a minha adolescência. Como eu falei para vocês no vídeo inaugural, eu cresci na igreja, né? Fui para a igreja bem pequena, com 5 anos de idade. Cresci na igreja, minha mãe ainda estava numa fase que ia mudando de igreja em igreja, quando ela aparentou ficar numa que ela, né, se identificou, aí permanecemos por mais tempo. Foi chegando a adolescência, foi chegando a época de conhecer os meninos, né, de namorar, e eu era completamente ingênua, acreditem se quiser, eu brincava de boneca, né, escondida porque tinha vergonha, porque eu já era, né, vamos dizer assim, uma mocinha, até porque eu sempre fui muito alta, né, ainda mais para a época, então eu muito ingênua acabei naquela paixonite de adolescente, né, que acha que é um amor para a vida eterna, sem nenhum tipo de orientação, sem nenhum tipo de cuidado, sem nenhum tipo de explicação. Consequentemente, eu me engravidei. Né? Minha mãe não teve essa sabedoria, essa instrução, sabe? Ela tinha realmente, eu não a responsabilizo também por isso, porque ela era bem ignorante à época, né? Tinha uma visão extremamente religiosa. Acho que por conta disso que ela se identificou com essa denominação, tá? Porque foi realmente assim, do que eu me lembro, né? Para a maturidade e discernimento que eu tenho hoje, a ação foi totalmente religiosa, né? Existe sim na Bíblia, tá? Essa passagem, que eu especulo que eles se baseassem, né, como falei. Eu não fui orientada, simplesmente aconteceu o processo de exclusão porque houve um pecado, houve um erro né, de uma prática antes do seu tempo. Então, passei pelo processo. Ok. Vim estudar a Bíblia, vim tentar entender, porque até hoje, isso, né, até há pouco tempo, isso era uma dúvida muito grande na minha cabeça. E foi um trauma muito grande. Né? Eu cresci, como eu falei, eu cresci na igreja. Então, assim, estar na casa do Senhor, para mim, era estar em casa. Sabe, eu estava na igreja, mesmo fora de horários de culto, eu era ativa em ensaios,
em grupos, em corais, em peças teatrais, enfim, eu era muito ativa na igreja. Fazia faxina, cantina, o que fosse. Eu queria estar sempre envolvida, eu queria estar na casa de Deus. Então, quando isso me foi tirado, né, da forma que a coisa aconteceu, porque o processo da exclusão lá, né, na rotina, entra uma fila de pessoas, pelo menos eu falo assim, pô, pelo menos eu não sou sozinha, né? Não sou só eu que estou errado no mundo. Só que a grande maioria adultos, né? Então, provavelmente eles entendiam exatamente o que estava acontecendo. Eu não entendi nada. Eu só sei que eu fui estancada da igreja, assim, sabe? Não pude participar de rigorosamente nada. Até aí eu obedeci, mas, né, continuando não entendendo exatamente. Você não pode participar porque você está excluída, você não pode participar porque você está em disciplina. Ok, mas não estava batendo, não estava fechando isso, sabe? Foi muito cruel, foi muito difícil. Uma vez eu fui assistir a uma distância. Tipo assim, eu sentei lá no último banco da igreja, quase, e o grupo dos adolescentes, né, do qual eu participava, estava ensaiando para cantar num culto, e a dirigente dos adolescentes foi chamar o pastor, né, para sinalizar que eu estava ali. Gente, que sensação horrível. Parecia que eu tinha uma doença contagiosa, sabe? Eu não podia me aproximar das pessoas. E aí foi nesses momentos, afinal de contas, era adolescência, vocês sabem que a adolescência é uma fase difícil. Então, ficou muito difícil para mim, sabe, continuar nesse mundo, né, nessa congregação. Na hora quando meu filho nasceu, na hora de fazer a apresentação dele, né, olha como é, né, agora já estou indo lá nos 9 meses depois, quando meu filho nasceu, né, todo mundo, bom, quem não for cristão, quem não conhece essa prática, que na Igreja Católica nós batizamos o bebê, não é? O padre batiza o bebê, porém nós cristãos, literatura evangélica, nós apresentamos a Deus, tá? O batismo vem depois que a pessoa tem consciência do que ela está fazendo, do que ela está praticando, tá? Um suquinho para molhar a garganta. Porque senta que lá vem história, hein, gente? Hoje o negócio tá mais florido. Vou tentar não fazer muito longo para não ficar cansativo. E o texto que me fez pensar nesse entendimento religioso que a congregação teve na época, ele está aqui em Números 15, do capítulo 22 ao 26, e depois eu pulo para o 30 ao 31. Tá? Vou dar uma lida rápida para vocês entenderem, ver se vocês concordam comigo, se houver algum pastor antigo que também possa validar ou não essa informação. Tá? Como eu falei para vocês, estou aprendendo e vai ser trocando com vocês também, assim, compartilhando tudo que eu vier a aprender por aqui, tá bem? Vamos lá. Números 22 ao 26, depois pulo para 30 e 31. Quando errardes e não cumprirdes todos os mandamentos que o Senhor falou a Moisés, sim, tudo quanto o Senhor vos tem mandado por Moisés, desde o dia em que o Senhor ordenou e daí em diante nas vossas gerações, será que, quando se fizer alguma coisa por ignorância e for encoberta aos olhos da congregação, toda a congregação oferecerá um novilho para o holocausto de aroma agradável ao Senhor, com a sua oferta de manjares e libação, segundo o rito.
e um bode para oferta pelo pecado. O sacerdote fará expiação por toda a congregação dos filhos de Israel, e lhes será perdoado, porquanto foi erro, e trouxeram a sua oferta queimada ao Senhor, e a sua oferta pelos pecados perante o Senhor, por causa do seu erro. Será, pois, perdoado a toda a congregação dos filhos de Israel, e mais ao estrangeiro que habita no meio deles, pois no erro foi envolvido todo o povo. Isso paramos no 26, agora vamos para o 30. Mas a pessoa que fizer alguma coisa atrevidamente, quer seja dos naturais, quer dos estrangeiros, injuria ao Senhor. Tal pessoa será eliminada do meio do seu povo, pois desprezou a palavra do Senhor e violou o seu mandamento. Será eliminada essa pessoa e a sua iniquidade será sobre ela. Bom, então eu entendi, tá, que esse processo de exclusão aconteceu comigo por conta dessa orientação que diz lá no Antigo Testamento, no livro de Números. Foi o que mais, né, se fez algum sentido para mim, né? Inclusive até dali a gente sabe de onde vem aquele ditado, né, que diz, é um bode expiatório. É sobre isso, né? Porque davam um bode para poder ser meio que lançado sobre ele os pecados e ser perdoado a quem pecou. E tirasse do arraial, né? Fosse eliminada, ela não estaria mais congregando junto com o povo. Eu fico até agitada quando eu lembro dessa história, gente. É difícil, mas vamos lá, como eu falei para vocês. É um canal transparente de gente falando pra gente. Não sou nenhuma youtuber, não sou experiente nisso, eu só quero comunicar o amor de Deus, compartilhar com vocês as experiências e mostrar o quanto, por mais difícil que tenha sido a vida, por mais difícil que seja o que você possa vir a pensar de estar na igreja, porque aqui não está se falando de estar ou não na igreja. Foi, sim, eu fui excluída, mas Deus nunca saiu do meu coração. E Ele sabia que eu ia voltar. E Deus, Ele transforma até maldição em bênção por aquele que Ele ama. Então, eu creio que sim, eu precisei de um processo de 30 anos afastada para hoje, com a maturidade, né, que eu tenho, já vem com a idade, com a experiência da vida, né, porque o mundo ensina muita coisa em 30 anos, vocês não têm ideia. Muita coisa boa, muita coisa ruim também, tá? Então, eu estou especulando que a época eles entendiam que estavam fazendo o que era certo, o que está na Bíblia, tá? Então, assim, eu já perdoei, já estou seguindo a minha vida, porque o que eu quero é Jesus, o que eu quero é Cristo, o que eu quero é Deus. Então, assim, essa parte já virou, né? Estão perdoados. Eu entendi que eles estavam fazendo o que naquele momento eles achavam que era certo, tá? Embora fazendo da maneira errada, mas entendendo que estava certo. E eu tiro uma das coisas que eu tiro dessa experiência, que hoje, voltando aos caminhos do Senhor, eu digo para vocês que é muito importante a base. É muito importante a base. Em Provérbios 22, 6, diz: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Eu sou prova viva disso. Eu tive afastada, mas não é que depois da velhice eu consegui voltar?
porque a base foi forte. A base foi firme. E por mais que o inimigo tenha tentado abalar, tenha tentado destruir, tenha tentado fazer mal, ceifar a vida, gente, Deus transforma a bênção, a maldição em bênção, tá? Então, assim, eu digo para vocês que em nossas igrejas, não só, primeiro na nossa casa, tá? Para quem tem criança pequena, né? Meu filho hoje já é um homem feito, casado. Para quem tem criança, em casa, leitura bíblica, aquelas bíblias ilustradas para a criança de uma forma lúdica, já ir se envolvendo, já ir entendendo, já ir mostrando a ela Deus, mostrando a ela Jesus, ensinando a ela o caminho no caminho, porque você vai à escola dominical e leva a sua criança para a salinha da escola dominical. Essa é sua responsabilidade, tá? Ela é compartilhada, ela é apoiada, tá? De uma forma adjunta pela igreja, pelos irmãos que participam de, para mim, um dos ministérios mais importantes, que é o departamento infantil, porque eu sou prova viva de que se você cuidar da criança, até se houver algum problema no caminho, como houve essa situação comigo, lá na frente a gente vai encontrar o caminho de volta. Vai ser a base de muito jejum, muita oração, mas vamos achar o caminho de volta. Tá? Então, assim, isso eu queria compartilhar com vocês, que eu acho muito, muito, muito importante. Tá? É vocês cuidarem das nossas crianças, a escolinha. Eu admiro muito quem tem esse trabalho, entendeu? Do ministério mesmo infantil. E temos que cuidar das nossas crianças, tá? Como eu falei, hoje eu entendo que a igreja tem uma mentalidade diferente, tenha entendido, tá, que sim, o ensino e a disciplina é bíblico, né? Como eu li o livro em Números, Antigo Testamento. Isso não quer dizer que o ensino e a disciplina tenha sido abolido. Porque estamos no tempo da graça. E não é porque nós estamos no tempo da graça que nós podemos ficar fazendo gracinha por aí. Desculpa o trocadilho. Entendeu? Porque muita gente, infelizmente, por falta de sabedoria, com essa fala mal colocada, né, fora do contexto, de que é o tempo da graça, tem acontecido, perdão, gente, às vezes vai foge, tem acontecido muita desgraça. Porque Deus não muda. O diabo também não. Então, assim, a gente precisa entender que Jesus mesmo disse na palavra dele que ele não veio para abolir a lei, ele veio para cumprir. Né? Ele veio para cumprir. A dinâmica mudou, né? Porém, o ensino e a disciplina não foram abandonados. O temor ao Senhor não pode ser esquecido. As nossas ações, as nossas decisões têm que nos conduzir a Deus. A vida é feita de escolhas. Então, é muito importante que nós não nos esqueçamos de que não é porque estamos na graça que podemos pecar deliberadamente. Né? E o ensino da base faz toda a diferença. Em Oséias 4:6, se não me engano, deixa eu ver se eu acho aqui. Oséias 4:6.
O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. E o primeiro sacerdote que a criança conhece é o pai. É a família, né? E depois a igreja, enfim, a igreja vem dando apoio, direção, pode até orientar os pais de como fazer, né, de como apresentar a Bíblia para a criança. Mas é muito importante, tá? Esse vídeo de hoje foi para fortalecer essa ideia junto com vocês, que tudo começa na base, é no início mesmo, né? Começar do início. Vamos cuidar das nossas crianças para que elas não sejam enganadas, para que elas, quando chegarem à adolescência, pais, mães, conversem com seus filhos. Seja um canal aberto, tenha um canal aberto com os seus filhos, para que eles possam conversar com vocês sobre tudo, sem vergonha, sem pudor, porque se eles não confiarem em vocês, eles vão confiar em quem? Se eles tiverem vergonha de vocês, eles não vão contar para vocês as dificuldades, as dúvidas, os medos que a adolescência traz. É natural, todos nós já fomos adolescentes, nós sabemos bem o que é isso. A gente tem a necessidade de estar envolvido, a gente tem a necessidade de estar inserido no grupo, a gente não quer ser diferente. Infelizmente, o adolescente ele ainda não tem a maturidade, né, de trabalhar, de viver na solitude. Ele quer o grupo, ele quer a turma, ele quer todo mundo. Tá? Então, para que não aconteça esse tipo de... Não só esse, tá, gente? Inúmeras outras coisas. A gente sabe que, infelizmente, as drogas estão aí rolando para tudo quanto é lado, dentro de escola, dentro de faculdade, dentro de cursinhos. Então, vamos conversar, vamos orientar as nossas crianças. Tá? Isso é muito importante. E eu vim hoje para falar sobre isso, sobre como aconteceu o meu afastamento e fazer esse apelo para que vocês pensem bem na hora de falar, educar seus filhos, de ser canal aberto, de deixar a porta aberta para que eles possam falar com vocês sem pudor, sem vergonha. Ouça primeiro, tenha uma escuta ativa, porque se a criança, se o adolescente for te contar uma coisa e você já ralhar com ele, ele não vai mais confiar em você, ele não vai mais contar, porque ele vai ficar com medo. Quando, na verdade, a relação tem que ser justamente próxima, do tipo, ele não tem, a criança ou adolescente, ele não tem que pensar em não posso falar isso para minha mãe nem para meu pai. Pelo contrário, ele tem que pensar em eu não posso deixar de falar isso com a minha mãe nem com meu pai. Sabe? Sejam os melhores amigos dos seus filhos. Porque se vocês não forem, o mundo vai ser. E hoje a gente não tem mais tempo. Jesus está voltando. E hoje a gente não tem mais tempo de brincar, de perder os nossos, ok? Fica essa palavra para vocês. Muito obrigada por vocês estarem aí comigo. Não se esqueçam de deixar, né, caso queiram qualquer dúvida, comentário, orientação, porque como eu falei para vocês, eu estou aprendendo até a usar o YouTube, ainda está tudo muito diferente, vocês veem que eu ainda não tenho tanta eloquência, né, para falar aqui, para falar com vocês com tanta naturalidade. Eu vou aprendendo, vou desenvolvendo com o tempo, então, mas
o meu compromisso de levar a palavra, já que as minhas condições de saúde só me permitem, por enquanto, ser assim, né, de forma remota, mas vou continuar na minha missão de levar o Evangelho a toda criatura, quem quiser ouvir e a quem também precisa renovar a sua mente, tá bom? E para aqueles que, assim como eu, tiveram longe aí, cara, vai por mim. Não estou exigindo nada de ninguém não, tá? Mas é só uma ideia, tá bem? E eu vou deixar, né, como eu falei para vocês, o link do primeiro vídeo, né, do vídeo inaugural, para poder, quem ainda não assistiu, assistir, entender a proposta do canal, que acho que eu já falei um pouco mais aqui também durante esse meio tempo. E curta, compartilhe, ativa sininho, reflita sobre essa ideia, reflita sobre o que acontece nos dias de hoje, olha para as nossas crianças com mais carinho, tá? Deus colocou no meu coração que a gente precisa olhar também para a criança, o evangelismo da criança, ensina a criança no caminho, porque a palavra orienta, mas o exemplo arrasta, tá bem? Fique com Deus, até o próximo vídeo, Deus abençoe, tchau, tchau.